As novas temporadas de Gumball vão ser feitas com IA. Há algumas semanas eu fiz esse post na aba da comunidade do canal pedindo para vocês enviarem perguntas sobre Gumball, outros desenhos ou sobre mim, e hoje finalmente chegou a hora de responder todas elas. Inclusive, muito obrigado a toda a galerinha que participou. Para facilitar, eu deixei todas as categorias separadas na minutagem, então bora começar. A Kit perguntou se eu acho que a nova temporada de Gumball pode usar IA igual no especial que saiu. E eu acho que essa deve ser a pergunta mais polêmica do ano, porque depois do especial de Gumball do Cartoon UK, é completamente compreensível que muita gente tenha ficado com medo de que isso também aconteça na série principal. Mas, sendo bem sincero com vocês, eu duvido bastante que as novas temporadas de Gumball sejam produzidas dessa mesma forma. E eu digo isso porque lá a gente estava falando de um projeto feito para as redes sociais do estúdio por profissionais que nem sequer foram creditados e não de uma temporada oficial da série que é obviamente produzida com propostas, estruturas e visões completamente diferentes, com bem mais em jogo. Porque, mano, uma coisa é um estúdio experimentar uma ferramenta controversa em um projeto especial ou promocional que pouquíssima gente vai ver, e outra completamente diferente é colocar a inteligência artificial no processo de produção de uma série que tem uma identidade visual extremamente estabelecida, uma equipe criativa própria e distribuição mundial por algum dos maiores estúdios do mundo. Isso sem contar que a própria equipe de Gumball já demonstrou ser bastante crítica em relação à inteligência artificial generativa, e a série inclusive já zoou esse tema na temporada mais recente. Então eu realmente duvido que isso vai acontecer num futuro próximo, principalmente enquanto a série continuar sendo comandada pelo Ben Buckley e pelo time principal da produção. Essa galerinha aqui perguntou quando é que chegam os episódios dublados de Gumball e por que aconteceu essa pausa. Recentemente eu falei aqui no canal sobre a possibilidade de Gumball finalmente chegar à nova season de Fortnite, e a previsão é que isso aconteça ainda no segundo semestre e possivelmente mais pro final desse ano. E considerando que a temática dessa season do jogo envolve esses glitches e toda essa instabilidade que é estranhamente familiar, eu não descartaria uma estratégia de lançamento conjunto. Ou talvez a Warner só esteja segurando a estreia internacional de Gumball por aqui justamente para segurar o hype e fazer o Big Three voltar em sequência, já que a gente tem apenas um show em setembro, Hora de Aventura em outubro, e Gumball então ficaria ali entre novembro e dezembro desse ano. O Guilherme e a Regiane perguntaram quais são as minhas expectativas para a temporada 3. E uma coisa que eu quero muito ver é o Gumball descobrindo que o Rob virou um novo cuidador da Loja Incrível, porque eu acho que isso pode fazer a dinâmica dos dois ir para uma nova fase, principalmente depois da batalha que a gente viu lá na reescrita. Óbvio que eu também tenho expectativa que essas duas novas temporadas finalmente mergulhem mais a fundo na lore da série e que tratem o episódio final da quarta temporada, que vai ser o 300, como um grande marco envolvendo algum grande evento. Elodie perguntou o que eu tô achando da nova série de Gumball e se ela tá suprindo as minhas expectativas. Olhando com mais distância, eu consigo perceber melhor alguns problemas no humor, no roteiro e principalmente na forma como eles estão trabalhando a própria história, mas eu sinto que a série conseguiu evoluir bem nesses 40 episódios e o bloco dos 20 finais é muito melhor que os 20 primeiros, então só tende a melhorar, né? O Bruce perguntou do episódio 1 ao 29 da nova série do Gumball qual é o meu favorito e menos favorito. De favoritos, eu acho que é o convite e o placar, e o menos favorito foi o trompete, que eu já expliquei o porquê nesse vídeo aqui. O David perguntou se eu acho que o Void vai ser abordado na terceira ou na quarta temporada, e apesar de eu sonhar que a série fosse mais linear, eu acredito que deve rolar de forma pontual, tipo é o padrão da série. Mas pra deixar registrado, eu aposto cozinhar aquele mac and cheese do Gumball em live com vocês se o episódio 300 não for sobre o Void. O Jorge perguntou quantos anos tem o Gumball. Tecnicamente é um pré-adolescente, então ele tem 12, mas eu gosto de acreditar que ele tem 13 ou 14 nas novas temporadas. O Conrado perguntou se eu acho que o cara da van poderia ser o Mononize, e eu gosto bastante dessa teoria, mas pra rolar agora, só fazendo um retcon depois do que a gente meio que descobriu sobre ele na reescrita. O Cristiano perguntou o que eu mudaria no mundo de Gumball. Eu acho que provavelmente exploraria uma história mais linear durante as temporadas, com pelo menos uns 4 ou 5 episódios interconectados onde o Gumball mora na vida real. Canonicamente fica na Califórnia. Que eu escolheria entre o Gumball e o Darwin, o Gumball. Um personagem que eu queria mais tempo de tela na série. O Boberto, porque o coitado tá só existindo desde que a série voltou. E qual episódio eu mais reassisti que merecia ser mais valorizado em Gumball? Eu acho que sempre que eu tô precisando rir ou assistir alguma coisa de bobeira, eu sempre volto pro episódio do tio da quinta temporada. O humor de lá é muito bom e tem a melhor música da série também. A Newey pediu pra eu citar teorias sobre o Void de O Incrível Mundo de Gumball, e a minha principal é a de que a gente não tá assistindo o Gumball original nessa nova série, e sim uma variante dele, porque aquele lá original tá preso no Void. Ela é bem mais complexa que isso, e eu já fiz um vídeo completo aqui no canal, e vou deixar aqui no card pra você assistir. Esse pessoal perguntou sobre o filme de Gumball e se eu acho que ele vai sair. Basicamente, o filme tá confirmado, mas o roteiro tá passando por uma reestruturação bem grande, depois que a Warner passou por umas mudanças e forçou a equipe a priorizar o revival. Então sim, eu acredito
acredito que ele vai sair, mas eu duvido que isso seja antes de, sei lá, 2030. E aproveitando para complementar com a pergunta do Mozia sobre quando aquele desastre da Bárbara Banana vai acontecer, eu acredito que esse evento provavelmente vai ficar só pro filme ou pro último capítulo oficial dessa nova série. O Miguel perguntou o que aconteceu com a família Miracle Star. O que a gente sabe é que a família do Tite sobreviveu ao acidente, mas parou de copiar os Watterson. Atualmente a gente não tem status sobre eles, mas o Tite apareceu na nova série por alguns segundos. Cookie perguntou se é provável que a família da Penny comece a viver sem depender das suas cascas. E eu não acho que eles fariam isso, até porque é uma questão bem tradicionalista e até de honra pros Fitzgerald, mas eu acho possível a gente ver a forma verdadeira deles de novo em algum momento, tipo aconteceu no final da primeira temporada. A Júlia perguntou o que eu acho da dublagem e se eu prefiro a série em outro idioma. E eu gosto muito da dublagem brasileira de Gumball e faço questão de exaltar e promover nossos talentos sempre que eu posso, mas como eu já contei aqui antes, a primeira vez que eu realmente assisti Gumball do início ao fim foi no áudio original. Então eu meio que tenho um carinho enorme pelas vozes em inglês, mas preferência eu não tenho nenhuma mesmo. O Caio perguntou qual é o figurante mais interessante de Gumball e o mais subestimado. Provavelmente o Palhaço Bizarro, mas se a gente tá falando de figurante mesmo, eu sempre quis saber mais sobre aquele Rainbow Octopus que aparece no fundo de alguma cena. Mandando já um salve pro Nescau, ele perguntou qual é o meu episódio favorito de Gumball. Eu diria que são o Desastre e a Reprise, porque pra mim são episódios perfeitos com tudo que Gumball tem de melhor. O Ed perguntou se eu acho que o Rob ou qualquer outro personagem de Gumball vai descobrir que a Raquel tava presa na van misteriosa. E pra falar a verdade, quem tá lá é uma boneca, né? Se ela tiver em algum lugar além da faculdade, eu apostaria muito mais que ela tá presa em algum lugar no Void. E talvez o próprio Rob encontre ela. O Rob pode tentar usar os objetos da van pra destruir o Gumball e o Darwin. Poder ele pode, mas eu tenho pra mim que com a passagem da loja incrível pra ele, a gente vai ver o Rob muito mais diferente e sem precisar ser o Doutor Destruidor daqui pra frente. E cara, nesse ponto da história eu acharia mais provável ele ajudar os Watterson a enfrentar um novo vilão e não ser mais o principal, tá ligado? O Joe Jonatas perguntou qual é a minha opinião sobre o chip Gumball e Darwin, porque ele acha a pior coisa possível e eu concordo 100% com ele. O Otávio perguntou onde eles guardam os carros se na casa dos Watterson não tem garagem. E o começo da reescrita meio que fala um pouco sobre isso, porque a real é que o próprio universo entende que é um desenho animado e não precisa ser firmado na realidade. Os personagens só não podem ficar 100% cientes disso ou o pior acontece. Quem são os pais do Darwin e será que nessa nova temporada vai ser um episódio sobre isso? Eu já vi uma galera acreditando que esse carinha na segunda temporada da nova série é mesmo o pai dele, mas apesar do meme, eu acho que é possível que eles apareçam em algum momento, tipo, sei lá, no episódio 300. A Lily perguntou se eu acho que o Senhor Pequeno foi um personagem mal utilizado na série, visto o quanto ele foi importante na introdução do Void. E do ponto de vista de fã, eu meio que entendo se frustrar por ele tecnicamente ter sido escanteado na própria storyline que ele ajudou a criar, mas por outro lado, eu acho que manter essa trama focada no Gumball, no Darwin e no Rob, que são os personagens mais jovens e relacionáveis pro público-alvo da série, é bem mais interessante do que colocar adultos pra tomar o protagonismo, sabe? Inclusive, eu acho que é até por isso que a gente sempre só tem um único adulto participando dessas histórias. A Kitty perguntou qual minha opinião sobre Gumball ter mais 2 temporadas e se eu acho que é arriscado eles adiarem o filme por tanto tempo. E bom, a primeira parte, se a gente considerar o sucesso que foram essas 2 primeiras temporadas, eu acho que é uma decisão certa continuar enquanto a série ainda tiver histórias pra contar e a trama fizer sentido. E sobre o risco dos adiamentos, eu sinto que nesse ponto a própria marca já sustentou o potencial de sucesso com o público, então eu não me preocuparia com a estreia ser catastrófica, apesar de eu duvidar que o filme vá sair nos cinemas. O Cristiano perguntou quantas temporadas eu acho que o Revival vai ter e qual a opinião sobre o fim da série. E eu não me surpreenderia se a gente tivesse pelo menos mais 4 temporadas do novo show pra meio que se igualar à série original com 6 no total, e o final deve encerrar essa trama do Void, talvez com o filme, e depois disso eu acho que eles vão voltar com um reboot total, porque eu duvido que eles vão desistir de ganhar dinheiro com Gumball. Aproveitando já, mandando um salve pro Arthur, ele e o Gart perguntaram o que eu acho de animações indies e qual a minha favorita. Cara, eu não tenho acompanhado muitas séries justamente por questões de tempo e com projetos indie, então tem ficado pior ainda. Mas há pouco tempo atrás eu vi o piloto por recomendação de um inscrito de O Fantástico Pós-Vida com Hector Plasma e eu curti demais. A Regina perguntou cadê os novos episódios de Apenas um Show, As Fitas Perdidas, e já saem agora no dia 7 de setembro. A DL perguntou se eu curto Super Choque. Eu não conheço muito personagem nos quadrinhos, mas assisti a série quando era criança e sempre curti como ela abordava os temas mais pesados e reais no meio de toda a parte mais fantasiosa. Eu só não curtia muitos crossovers com a Liga da Justiça. E a teoria do Clarence ser meio irmão do Belson. Eu não acredito nela não. A Batata perguntou qual é minha animação favorita. E eu não faço ideia. E se eu conheço o Digital Circus, eu acho que é meio impossível não conhecer.
parecer, mas eu sou o único dono de canal de animação que só viu um único episódio da série, mas eu ainda quero muito assistir e assim que eu fizer isso eu converso com vocês. O Jorginho perguntou qual a melhor dupla entre essas opções e eu digo o Gumball e o Darwin porque além de ser da minha série favorita, é a única dessas que eu gosto dos dois personagens quase que de uma forma igualitária. Essa galerinha perguntou sobre Steven Universo e se eu pretendo fazer vídeos sobre a série, e sim, mas eu precisaria reassistir ela pra ter mais propriedade pra falar. Qual é o meu personagem favorito de Hora de Aventura? E eu sei que é bem básico, mas o fim. A Jennifer perguntou qual a minha animação favorita da Disney Pixar, Coco, Luca, Procurando Nemo e Os Incríveis. Qual o melhor desenho da Era de Ouro do Cartoon na minha opinião? Eu diria que Gumball por ser meu favorito, mas se a gente tá falando de qualidade, roteiro e tudo mais, eu acho que nada bate com Over the Garden Wall. Qual o personagem mais chato e mais legal de Apenas um Show? O mais chato, Benson, e o mais legal, provavelmente Wrigley. O Zack perguntou se eu conheço as animações do Alan Becker. E sim, apesar de eu só ter visto aquela série de Minecraft. O Browner perguntou se eu assistia Gumball quando era jovem. E sim, apesar de só ter visto a série completa quando eu já era bem mais velho, igual eu expliquei no primeiro vídeo de perguntas. O Valentim perguntou se eu já tive medo de um dia deixar de gostar do desenho que fez crescer o meu canal. Bom, hoje eu falo sobre outros para além de Gumball e vocês sempre recebem de forma bacana, então na real, por sorte, isso nem passa pela minha cabeça. O Davi perguntou qual a minha comida favorita, e eu diria sushi ou comida mexicana no geral. Se eu já passei por alguma vergonha na infância, e várias, e eu acho que a pior delas lembra essa cena aqui, mas eu não vou desenvolver. A Kitty e o Paulinho perguntaram se eu gosto de jogos de terror e se eu tenho algum favorito, e sim, bastante, e meu favorito é Inside. O Jace perguntou há quanto tempo eu assisto Gumball e qual foi minha motivação a criar o canal. Eu conheço o Gumball desde que ela estreou lá em 2011, mas a maior motivação para criar o canal foi encontrar pessoas que quisessem conversar sobre os mesmos assuntos que eu gosto, além de poder melhorar um pouco minha saúde mental. Apenas uma raposa perguntou se eu tenho algum pet, eu tenho uma gatinha, tenho algum personagem LGBT favorito, Fraser, Craig e Rich. Biscoito perguntou se eu pretendo fazer vídeos de gameplay, e sim, inclusive em breve a gente vai conversar um pouco sobre como fazer isso. Qual o melhor e pior desenho feito pela Disney? O melhor, provavelmente o reboot de DuckTales, e o pior, essa animação de Homem-Aranha de 2017. Qual foi a última cena de um filme ou série que me fez chorar? Eu ia assistir a um filme chamado Os Incompreendidos tem uns dias e o final dele sempre me deixa triste. Tem algum projeto ou quadro que eu sonho em fazer pro canal, mas ainda não consegui, e tenho grandes planos pro canal ainda esse ano, e pra falar a verdade, galera, nas últimas semanas a frequência de vídeos caiu porque eu acabei de me mudar pra outra cidade, mas sim, eu pretendo trazer mais desenhos diferentes, começar a fazer lives com vocês, abrir uma área bem legal com benefícios pra membros e tentar postar pelo menos 5 vezes na semana. No momento eu tô organizando tudo isso sobre como vai funcionar, mas em breve vocês vão saber mais. Aproveitando, eu já agradeço de novo a todo mundo que mandou pergunta nesse vídeo, e se você tem alguma sugestão ou coisa que gostaria de saber ou ver aqui no canal, pode deixar aí nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo que pedir. Um abração e valeu, plebes.